Hoje a gente quer refletir sobre uma coisa tranquila. Na revista Educação de outubro do ano passado, a manchete, o título era esse: exercício de apagar incêndios consome cerca de 34% do tempo cotidiano dos gestores escolares. Marilda, você é gestora. 34% porque ele está sendo muito gentil. Eu também acho. Porque, vamos dizer, anos 80. Né? Agora, toda vez que eu leio manchete de incêndio, assim, com gestão, eu lembro de uma coisa. Eu participei de um processo numa empresa de planejamento estratégico. E aí o resultado veio exatamente assim, que nós éramos... que nós apagamos incêndios. Eu, com essa calma minha peculiar, né? Com toda a equipe, uma hora eu cansei de ouvir o homem falar: olha, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu conversando com uma pessoa, um cara muito simpático, doutor Mauro, super capaz. Eu não sou bombeira. Não estudei a minha vida inteira para ser bombeira. Tenho uma maior admiração por bombeiro, hein? Porque eu acho que é uma profissão fantástica, mas não é a minha prática. Então eu acho que nós temos que ter muita cabeça no lugar. Incêndio acontece em todo lugar. Todo lugar, né? Sim, Incêndio, assim, sim. de confusões. Sim. Agora, se a gente pautar nosso trabalho de gestor no incendiário e no bombeiro, muda de profissão. Pois porque é. Não pode. Embora a gente se esconde nisso. Você está certíssima, mas em algumas palestras que eu já fiz sobre coisas parecidas do tema, eu sempre começava com essa fala que eu vou fazer agora, e interessante como 99% da plateia fazia assim com a cabeça, como quer dizer, é isso. Aí concordo, né? E o que eu dizia? Eu dizia, gente, vocês de coordenação, vocês que estão lá na gestão da escola, vocês chegam de manhã, são os primeiros a chegar, o dia ainda está amanhecendo, está escuro ainda. Vocês abrem a agenda, oba, 3 coisas para fazer. Aí você corre atrás do professor que faltou, o aluno que se machucou, o pai que está querendo fazer não sei o quê, o inadimplente que... Quando você chega às 7 horas da noite, já escureceu, aí você olha a agenda e fala, não deu tempo de fazer nada. Quer dizer, na verdade isso tem acontecido, em muitas escolas, acho que ainda acontece, um pouco disso é de disciplina das pessoas. Isso, é de reorganizar o trabalho. Saber reorganizar. Eu acho que isso eu vou atender, isso não. Isso vai sempre acontecer, né, Roberto? O que não pode acontecer é se tornar uma rotina e você pautar o dia inteiro do seu trabalho nessas questões que você mesmo citou. Perfeito. Claro que elas acontecem no decorrer do dia, claro que acontece, são imprevisíveis. Um dia, 2 dias, agora, a semana inteira assim, o mês inteiro, e você pautar, para mim, acho que eu vou ser um pouco indelicada, mas eu vou falar. Diga. Isso se torna um sinal de incompetência. Ou de se esconder algumas coisas. O que eu tenho que cuidar mesmo, que é um gestor planejar, discutir, ver critérios, pensar, não tenho tempo. Então não dá para ser gestor. Mas aí, isso, acho que aí é o ponto central. Outra coisa que eu costumo dizer, porque conheço, das escolas que eu conheço é assim, 99% das escolas que nós ainda temos, ainda hoje, estão querendo mudar, mas ainda é assim, de educação básica, ensino superior é diferente, 99% delas, o dono da escola é o professor que deu certo. Ou seja, ele era um professor, ele estava na sala de aula, e hoje, como professor que ele era, ele resolveu montar uma escola, porque a ideia dele era... E pedagogicamente, eu tenho certeza que ele tem ótimas ideias, ele tem um trabalho muito interessante a ser feito. Mas ele não faz ideia do que é departamento de pessoal, ele não faz ideia do que é tesouraria, ele não faz ideia de uma porção de coisas. Isso que você falou está certo. Falta gestão. Falta entender como você lidera as pessoas. Isso. Falta uma série de questões nessa linha. Concordo, Roberto. Só que tem um ponto a mais aí que eu tenho refletido muito em cima disso pelo trabalho que a gente vai desenvolver. Para você ser gestor, você precisa primeiro refletir. Segundo, você precisa estabelecer ou conduzir para que a coisa chegue em critérios comuns. E isso é uma questão reflexiva. Sim. Exige base teórica, exige experiência,
exige vontade de sentar, conversar, ouvir muito para chegar a uma conclusão. Por isso que eu falo da incompetência. Perfeito. Porque não dá para você chegar e determinar, faça como você assina um histórico escolar. Eu concordo, eu volto a dizer, eu concordo. Só que essa incompetência, na minha visão, na maioria das vezes acontece por uma falta de conhecimento. Primeira coisa que mas a primeira coisa que falta para muitos gestores, e aí não só de escola, mas gestores de maneira geral. São duas coisas só que eu quero comentar. Primeira coisa que falta muito: ter disciplina no seu dia a dia. Lembra que na minha época, quando a gente trabalhou junto, que eu perdi o hábito de almoçar, é outra questão que mais. Então, eu descobri que o melhor horário para ler o que precisasse ler de documentos, para responder e-mails, era de 12h a 1h30. Porque 90% do pessoal estava almoçando, eu tinha uma tranquilidade enorme. Até a gente descobrir que você fazia isso. Pois é. Mas, então, o que acontecia? Eu me fechava naquele horário. Né? O que eu digo é o seguinte: cada um tem que ter um horário para fazer as coisas. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós precisamos aprender liderança. Eu não posso ser chefe, eu tenho que ser líder. Eu tenho que saber trabalhar com as pessoas para que as pessoas queiram fazer aquilo que a gente está querendo que faça. Porque olha que legal que vai ser isso. É estar junto com eles e não mandando eles fazerem alguma coisa, porque não vai funcionar. Então, é um pouco nessa linha que eu acho que ajuda um pouco. Agora, também e não falta vamos muito. viver no mundo de Alice, né, Roberto? Não é todo dia que dá para fazer isso, os imprevistos acontecem, Claro. a gente lida com pessoas, mas essa questão de você ter uma base teórica e uma vontade de ouvir e conhecimento para saber discernir, Sim. é fundamental. E Claro. às vezes as pessoas, os gestores, se escondem no apagar incêndio, porque aí você deixa esse outro lado. Verdade. Apagar incêndios, De vez em quando é bom. todos nós vamos ter que apagar, sendo gestores Sim, ou ou não, não. nós temos os incêndios do dia a dia para resolver. O problema é deixar que o incêndio aconteça, a gente se intoxicar de fumaça com incêndio e não fazer nada do que precisava ser feito. E isso só com um pouquinho de controle de agenda, com teoria, só desse jeito que a gente vai conseguir fazer. É por aí, Marina? Nem todo mundo tem a habilidade para exercer o papel de gestor. Isso, Cada um tem as suas também tem competências, isso, claro. as suas formas, as suas habilidades, as suas qualidades. E às vezes você está num lugar também que não dá. Né? Eu sempre falo, quer fechar uma empresa? Me coloquem na área financeira. Eu não conheço nada da área financeira, Roberto. Eu conheço da área administrativa. Agora, a financeira é uma qualidade, um requisito maior, tem... Não sei se maior, é diferente, né? Eu não tenho conhecimento sobre isso. Uhum. Né? Por isso que eu falo, quer fechar, me põe lá um mês, porque eu não... Né? Agora, se me puser lá e eu me dispor a conhecer efetivamente, pronto. E pode ser que eu fale, não dou para isso. Uhum. Faço enquanto for necessário, mas não dou para isso. Sim. Essa leitura Esse sincera que nós discernimento. temos que ter. Claro. É Exatamente. isso aí. Falamos? Sim. Até a próxima.